Atenção, mortais. Eu recomendo fortemente que, caso vocês tenham algum tipo de transtorno ou estejam passando por algum momento difícil, pulem esse episódio, assim como qualquer outro deste podcast. As histórias abordadas aqui contêm conteúdos sensíveis que podem causar desconfortos à sua existência frágil. Eu já falei pra você, você tem que respeitar os ouvintes, cara. Pô. Bom, caso queira continuar aqui, siga por sua conta e risco. Aprecie. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui essa noite. Bom, pessoal, tá um calor muito grande aqui em São Paulo. Aliás, acho que no Brasil inteiro deve estar esse calor. E, enfim, se hidratem, tomem muita água para que vocês não passem mal e possam ouvir esse episódio. Bom, pessoal, sem mais enrolação. Antes disso, só agradecer novamente a todos. Se forem mandar os seus relatos, o e-mail é o nãodurmanu@gmail.com. Tá bom? Sigam ali os mestres do horror, que vão ficar aqui na descrição do episódio. É só clicar lá e ser feliz. E não se esqueça de me seguir no Instagram também, Não Durma Horror. Tá bom? Eu posto sempre novidades por lá. Bom, e é isso. Sem mais enrolação, vamos pro primeiro episódio de hoje. Há uma lenda na minha cidade que sempre ficou comigo e é algo que crescemos ouvindo. Tome dedos frios faz tanta parte de nossas vidas quanto coisas como Sally, sabão e o gato Wampus. É sempre a mesma coisa. Eles sempre dizem as mesmas coisas para nos fazerem acreditar que a lenda é verdadeira. É melhor ir para a cama, ou o Tome dedos frios pode decidir se rastejar para sua cama. É melhor você não se meter em travessuras, ou o Tome dedos frios encontrará o caminho para sua cama. Não se atreva a mentir para sua mãe, ou Tome dedos frios a avisará. A história de onde vem é ainda mais arrepiante do que a ideia de um fantasma na sua cama. É uma história sobre como mesmo uma cidade com menos de 1.000 pessoas pode hospedar um assassino. Nossa cidade foi fundada em 1789, por um punhado de colonos. Em 1819, eles haviam feito amizade ou conquistado os índios da região e suas lutas diárias eram principalmente pessoais. A cidade tinha cerca de 300 moradores e em um inverno eles tiveram um problema com um lago na área. Matters Lake era um lugar comum para encontrar piqueniques ou pescadores, mas neste inverno se tornou o lixão para um serial killer. Os relatos dizem que o xerife foi chamado ao lago uma manhã à primeira luz para examinar um corpo. Um pescador chamado Jeremy Gooding tinha vindo antes do amanhecer para abrir um buraco para alguma pesca no gelo. Quando o sol nasceu, no entanto, Jeremy sentiu que alguém estava o observando. Quando olhou para baixo e encontrou um corpo olhando para ele através do gelo, ele disse que quase teve um ataque cardíaco. Jeremy tinha voltado para a cidade em sua carroça para pegar o xerife, e ele tinha trazido alguns homens com serras para quebrar o gelo. Com a ajuda do pescador, eles retiraram o corpo de Gilbert Campbell. Gilbert era um fazendeiro da região e um notório bêbado. Ele não era um bom agricultor e era sabido que ele tinha muitas bocas para alimentar e dinheiro insuficiente para pagar a sua bebida e seus filhos. O consenso geral é que ele estava andando pelo gelo a caminho de casa, da cidade, e havia caído e se afogado. Ele não sabia nadar. Isso era amplamente conhecido. E provavelmente ele estava bêbado demais para voltar à superfície. A esposa e os filhos choraram, mas tudo se deu por conta de um acidente e a vida continuou.
Quando Gooding foi ao mesmo lago 2 semanas depois e encontrou mais 2 corpos flutuando, foi mais difícil descartar um acidente. As vítimas, Dilbert Moore e Winston Fergan, também eram da cidade, embora Dilbert fosse diarista e Winston aprendiz de ferreiro. Embora a rota de Dilbert para casa o tivesse levado através do lago, não havia razões para que qualquer um desses homens estivesse na área. Dilbert trabalhava para uma fazenda do outro lado da cidade e Winston vivia acima do ferreiro. O xerife recusou a cogitar que tinham sido tudo menos acidentes. Mas quando o 4º corpo saiu do lago, ele teve que admitir que eles tinham um problema. O quarto era Harvey Macmillan, filho de Drake Macmillan, dono do banco local. E Drake estava furioso para pegar o homem que havia matado seu filho. À medida que Macmillan pressionava o xerife por resultados, ele começou a aplicar mais pressão aos suspeitos. Haviam patrulhas ao redor do lago e outros locais de pesca foram verificados em busca de sinais de corpos. Foi quando descobriram mais 4 corpos, todos de fazendeiros ou trabalhadores, e um padrão começou a se tornar aparente. Todos eram imigrantes, exceto Harvey. Harvey nasceu na cidade, mas ele havia herdado o sotaque de seu pai, e o xerife supôs que era por isso que ele havia sido um alvo. Parecia que eles tinham um problema nas mãos, e era um problema que o xerife estava muito interessado em resolver. O xerife local deveria manter a paz, e se ele não pudesse proteger as pessoas de quem as estivesse jogando nos lagos congelados, eles encontrariam alguém que pudesse. A cidade havia instituído um toque de recolher, mantendo os cidadãos nas ruas ao mínimo após o anoitecer. Eles tinham que assumir que essas mortes eram o resultado de pessoas sendo atraídas para longe depois de escurecer, e se pudessem limitar as vítimas potenciais do assassino, poderiam pegá-lo em flagrante. Eles suspeitaram de Jeremy Gooding por um tempo, mas o álibi do rapaz era forte. Havia um boato circulando de que uma mulher estranha poderia ser a responsável, atraindo homens para longe da taverna para que ela pudesse esconder seus crimes sob o gelo. Eles prenderam algumas mulheres que frequentavam os poços de águas locais, mas foram liberadas em pouco tempo. Por um tempo, a cidade viveu com medo de quem seria o próximo corpo retirado do lago gelado. Então, assim que dezembro começou, eles encontraram o corpo de Thomas Graves. Tommy, para seus amigos, era novo na cidade, mas bem conhecido por aqueles que frequentavam a taverna. Ele era um trabalhador, mas suas façanhas eram conhecidas por estarem no fundo de um barril. Tommy podia beber qualquer homem na cidade debaixo da mesa, e sua sede era prodigiosa. Além do mais, ele não era propenso à raiva ou ao comportamento arruaceiro de seus pares. Ele era um bêbado sociável, um alegre bêbado, e todos sabiam que ele poderia beber um barril e ainda estar acordado para fazer a ordenha na primeira luz. Então, quando o xerife foi chamado a Carter's Pond, ao entardecer para buscá-lo, foi considerado uma pena por todos. O xerife enviou um par de policiais para buscá-lo em uma carroça, e ao retirá-lo do lago, disseram que sua pele era tão azul quanto o gelo em cima dele. Eles verificaram seu pulso e o encontraram morto. Então, colocaram em uma carroça e o levaram para a cidade. Era dezembro, então a neve era profunda e a estrada estava esburacada. Eles tinham um lençol sobre ele enquanto ele estava deitado em seu vagão funerário. Os homens tremiam enquanto cavalgavam apenas com a lua para lhes fazer companhia. Ambos estavam com alguma pressa para terminar essa tarefa para que pudessem chegar à taverna antes de irem para casa com suas esposas. Essa tarefa sombria seria mais fácil de dormir depois de uma bebida dentro deles. E nenhum dos dois estava prestando tanta atenção ao corpo nas costas quanto deveria. O corpo pulava como uma pedra enquanto eles rodavam, e nenhum dos dois poderiam ter dito quando o pulo parou. Quando chegaram na cidade e retiraram o lençol, encontraram a parte de trás da carroça vazia. Eles haviam perdido o corpo em algum lugar ao longo do caminho, e quando disseram ao xerife, ele ficou lívido.
Disse-lhes que a cidade já acreditava que eles estavam fazendo uma malandragem disso e os fez voltar do jeito que tinham vindo para procurá-lo. Deve ser fácil de encontrar, disse ele. É um corpo congelado deitado à beira da estrada. Os 2 homens partiram para trás na rota, mas por mais que olhassem ou até onde fossem, não conseguiam encontrar o corpo congelado. Também não encontraram nenhum sinal. Não havia nenhum recuo na neve, nenhum sinal de catadores levando algo embora, e eles foram deixados para se perguntar por onde tinham ido. Eles procuraram até de manhã, passando uma noite no frio enquanto procuravam sua vítima desaparecida. Eles ainda estavam fora quando o sol começou a nascer e quando ouviram batidas de cascos se aproximando. Esperavam que fossem outros que os ajudassem a procurar. Em vez disso, o xerife veio com outro homem a reboque para buscá-los. O corpo havia sido encontrado e estava no último lugar que eles esperavam. O juiz Henry Margus, da sede do condado, acordou e encontrou o corpo de Thomas Graves em sua cama. Seus servos o ouviram gritar e vieram verificar. Eles o encontraram num canto, enquanto ele tremia e apontava para sua cama, que estava imunda, repleta de fezes. Eles disseram que ele estava rindo de rolar ao sentir os pés frios do morto contra a sua perna, e não disse muito mais. Ele estava tremendo quando o seu mordomo o levou para a sua sala de estar. Esse mesmo mordomo, o homem que havia saído com o xerife, havia trancado o quarto para que eles pudessem dar uma olhada e veio buscar o xerife imediatamente. Ele e seus homens tomaram depoimentos da equipe do juiz muito abalado, mas no final das contas não passou de uma fofoca muito estranha para a mulher ao redor do poço naquele dia. Eles levaram o corpo de volta para a delegacia para que algum familiar pudesse ir buscá-lo, e foi quando ele desapareceu pela 2ª vez. O xerife, que havia repreendido os 2 deputados por perderem o corpo, ficou perplexo com o desaparecimento de Thomas Graves pela 2ª vez. Ele ficou menos perplexo quando o ajudante do juiz chegou pela manhã para dizer que Thomas Graves havia aparecido na cama de seu mestre novamente. O xerife chegou a encontrar o homem abalado, sem conseguir sequer falar, mas gaguejou sobre os dedos frios do morto que o pressionara enquanto dormia. Eles levaram o corpo embora e decidiram que talvez fosse hora de enterrar Tommy Graves para que ele parasse de assombrar a casa do juiz. Ele não teria ideia de quão adequada seria uma declaração que viria a ser. Eles enterraram Thomas Graves em uma sepultura pobre no adro da igreja e pensaram que tinham visto o fim dela. Eles haviam cogitado deixá-lo nas criptas caso sua família decidisse ir buscá-lo, mas o xerife estava se cansando de quem estava usando Thomas para enganar o juiz. O homem não comparecia ao tribunal há vários dias e dizia-se que o incidente o tinha abalado. O xerife viu o agente funerário e seu aprendiz enterrarem Thomas Graves a 8 metros do chão e esperava que esse fosse o fim do problema. Não tinha passado despercebido que não havia sido encontrado outro corpo desde que o retiraram do gelo, e alguns dos habitantes da cidade estavam sussurrando que Graves poderia ser o assassino. Agora seu corpo estava assombrando o juiz após a morte, e de alguma forma isso parecia tornar mais crível que ele era quem colocava as pessoas no gelo. Eles imploraram ao xerife que colocasse uma gaiola em cima de sua sepultura, talvez até para queimar o corpo, mas o xerife foi firme em sua convicção de que Tommy fosse enterrado. Nenhum servo veio na 3ª manhã. Na 3ª manhã fria, depois que Thomas saiu do gelo, o juiz entrou na delegacia para confessar o assassinato. Ele confessou os assassinatos de todos os que foram retirados do gelo, incluindo Tommy Graves. O palpite do xerife estava certo, e ele confessou ter matado todos porque eram imigrantes. Ele nunca tinha gostado de estrangeiros e presumia que ninguém notaria se alguns deles desaparecessem. Ele havia assumido que alguém o pegaria depois de matar Harvey Macmillan, mas quando ele se afastou ileso, sentiu-se invencível. Mas isso foi antes. Agora ele estava sendo perseguido pelo vingativo Thomas Graves e queria que o xerife o protegesse. Eu nunca o teria matado se soubesse que ele me assombraria tanto. O xerife sabia que
eles encontrariam Tommy na cama do homem novamente, e era exatamente onde ele estava quando foram buscá-lo. Parecia, no entanto, que Tommy não se contentava em ficar parado. Nunca mais o encontraram na casa do juiz, mas houve muita gente que afirmou tê-lo visto depois disso. Normalmente, era uma figura sombria caminhando pela estrada para a cidade, o mesmo caminho que o vagão havia feito quando desapareceu. Outros dizem tê-lo visto perto do lago onde morreu, caminhando pela margem observando a água. Outros, no entanto, afirmam que aqueles com segredos, aqueles com culpa, sentem a pressão dos dedos frios contra a perna durante a noite e sabem que é hora de confessar. Nunca o senti, mas conheço pessoas que dizem que sim, e isso é tão bom quanto uma confissão por aqui. Seja qual for o motivo, Tommy Dedos Frios se tornou uma história contada desde o Halloween até o Natal. Então, se você rolar no meio da noite e sentir a pressão fria dos dedos do pé contra a sua perna, não se preocupe. É apenas Tommy Dedos Frios tentando se aquecer. Ah, meu Deus, quanta baboseira. Quem é que vai ter medo de um fantasma que deixa os seus dedinhos gelados e encosta no seu pé? Vocês têm que temer o fogo. Vocês têm que temer a loucura. Não um defunto gelado. Vocês não sabem o que é medo. Não sabem o que é dor. Eu vou proporcionar a verdadeira dor para vocês.